Bem-vindos a mais um episódio do nosso Hora Bar Podcast. Só lembrando que estamos gravando esse episódio aqui no espaço da DCE Coquetelaria, um local secreto que oferece um ambiente perfeito para conversas aprofundadas. Além disso, isso só é possível graças à nossa parceria com a Clash Filmes, uma empresa de produção e edição de vídeos. Hoje temos um convidado aqui muito especial, amigo, fez um bar para dois com a gente, ganhou de presente da Débora, sua esposa, empreendedor de sucesso, hoje consultor, já trabalhou em startups e hoje a gente tem muito assunto para falar, muita coisa para discutir. Ele vai soltar alguns insights, então fica com a gente vai explorar uma jornada realmente bem bacana hoje de empreendedorismo, melhorar a tua vida, ser uma pessoa mais produtiva. Então, Andrezão, obrigado. Prazer aí, obrigado por aceitar nosso convite e vai ser um prazer ter você aqui conosco hoje para falar de vários assuntos. Vem acompanhando aí seu canal no YouTube, muito bacana mesmo, parabéns. E vamos começar o nosso bate-papo aqui com um drink de boas-vindas, né? Vamos lá, sei que você gosta de café e a gente vai poder também falar, Andrezão, de drinks, né? Já que você fez o Bar para Dois com a gente, recentemente postou um vídeo, né, falando do aprendizado, enfim, e citou a gente. Então, fiquei muito feliz com aquilo, de verdade, de coração. E esse aqui é o nosso Campari infusionado no café. Saúde. Saúde. Obrigado. Um ótimo podcast para nós. Andrezão, meu amigo. Legal. Gostou? Muito legal. Legal? Boa. Diferente, sente o cafezinho, parece que tá tomando um café alcoólico, né? Melhor que Carajillo. Bem melhor. E nem tem o licor 43, só o Você Campari e realmente um café. Não, bem legal. Tá bem licoroso. Top. Vou te passar depois, já que agora você tá um entusiasta quase profissional na área da coquetelaria, aí vou te passar a receita aí depois aí para você fazer em casa. Vamos lá, Andrezão. Conta um pouquinho aí da sua trajetória, como você começou. Vamos fazer um resgate desde lá de trás até os dias de hoje. Legal. Lá de trás, cara, vamos começar da faculdade então, né? Eu fui estudar Direito na USP. Eu queria fazer do mundo um lugar mais justo e pensei, vou estudar Direito. A ingenuidade da criança. É aí que você foi ingênuo, né? É a ingenuidade. Não demorou muito pra eu sacar que tinha alguma coisa meio errada ali naquela parada. E aí eu comecei a querer sair do direito, comecei a procurar formas de ter impacto na vida das pessoas. Aí eu fui liderar um projeto humanitário na Malásia com o tráfico de mulheres, aí eu voltei, aí depois eu desenrolei uma oportunidade nos Estados Unidos, que eu fui trabalhar como assistente executivo de uma startup, e aí quando eu voltei pro Brasil, eu voltei super acelerado, aquela época que o Uber tava entrando, então acho que Que ano que era mais ou menos? 2015, acho que foi 2015, que foi um ano assim... Esse contexto, né? Se você falasse pra alguém, tipo, pô, você se imagina entrando no carro de uma pessoa desconhecida, né? Nossos pais falam, nunca entra no carro de desconhecidos. A gente faz isso o tempo inteiro. Não fale com estranhos. É o que mais a gente faz hoje. Exato. E a Uber chegou chutando a porta e mudou tudo. Aí eu tentei começar uma startup, fracassou miseravelmente. Eu tentei uma segunda startup que foi bem melhor, mas ainda não chegamos no ponto que a gente queria. E nesse meio tempo eu comecei a treinar pessoas para fazer apresentações, né? Eu comecei a ficar muito reconhecido por isso e as empresas começaram a me procurar. A SAP foi meu primeiro cliente, depois eu comecei a desdobrar em Globo, Itaú, enfim, várias empresas de grande porte. E eventualmente comecei a me encher uns poucos saco daquilo, porque eu ficava muito na parte de apresentações, comunicação, liderança, mas eu comecei a perceber que as empresas elas tinham muitas deficiências que eram meio difíceis de explicar e coisas meio burras de operar que eu achava aquilo muito maluco. E aí eu comecei a perceber que o problema não estava na comunicação, o problema estava muito mais na estrutura organizacional, que as empresas elas estão organizadas de uma forma muito antiquada, e foi aí que eu comecei a minha consultoria hoje, que é uma consultoria de inovação, que é orientada a ajudar as empresas a se transformarem em empresas mais futuristas. Que legal, animal. Andrezão, acompanhando o seu canal no YouTube, você postou recentemente um vídeo
falando que 99% das pessoas não conseguem aprender. E aí você citou a gente que você tinha feito o Bar para Dois aqui, que você ganhou da Débora. Conta um pouquinho desse processo, de onde vêm os seus insights. Eu vi que os seus vídeos sempre fazem link com o próximo vídeo, ou com o vídeo anterior, enfim. Isso é muito bacana, porque você não fica naquele, você gostou desse vídeo, então clique no botão para saber mais, se inscreva, vai ganhar um e-book, ou faça um Pix, enfim. É uma coisa realmente diferente, acredito que as pessoas precisam saber disso. Conta um pouquinho desse vídeo em específico e aí a gente já desenrola com a tua ideia do canal, por que você tem o canal, enfim. Deixa eu inverter um pouco, acho que vai fazer mais sentido. Eu comecei o canal muito no intuito de ajudar as pessoas, cara. Eu acho que o conteúdo que tem no Brasil é uma porcaria, é muito difícil achar coisa de qualidade em português, e o canal é realmente para ajudar as pessoas a serem suas melhores versões. Esse vídeo em particular é um vídeo que eu fiz muito pensando no lance da aprendizagem. As pessoas têm muita dificuldade em aprender as coisas. E aí a gente está falando desde escola até qualquer outra coisa. E aí eu resolvi unir um pouco da experiência que eu tive no Bara 2 com a coquetelaria, que é um negócio que me interessa, com aplicar esses princípios para a gente conseguir aprender melhor. E no vídeo eu trago muito essa noção de que aprender não é qualquer coisa. Tem gente que fica só na teoria, não vai para a prática, não aprende nada, esquece depois de uma semana e já era. E tem gente que sai fazendo de qualquer jeito e também não aprende nada, também não consegue explorar as melhores práticas. E o aprendizado, para começar, ele depende muito dos fundamentos. A gente menospreza o quanto isso é importante, né? Que aprender? Aprender as coisas, mas sei lá, se eu perguntasse para uma pessoa assim, cara, o que a física estuda? Eu tenho certeza que a maior parte das pessoas tem dificuldade de responder essa pergunta. A física estuda, sei lá, cara, estuda movimento e espaço e tempo, mas assim, isso não é uma coisa tão trivial para a maior parte das pessoas. E a gente tem essas falhas de fundamento em tudo que você imaginar. Você começa a apertar uma pessoa, mas por quê? Mas o que é isso exatamente? Me explica isso aqui melhor. Você vai ver que a maior parte das pessoas, elas falham nisso. E quando você domina os fundamentos, você consegue fazer coisas fenomenais. E eu acho que esse é um ponto muito chave. A segunda coisa que eu menciono assim, é a importante de você ter uma prática deliberada. Né? A maior parte das pessoas sai praticando sem pensar muito. E o lance da aprendizagem é você praticar em cima das suas deficiências. Onde que eu não estou bem? Então, sei lá, trazendo o mundo da coquetelaria. Pode parecer a coisa mais trivial do mundo balançar um shaker. Não é, cara. A hora que você vai fazer aquele troço, você percebe que aquilo é muito mais bagunçado do que parece. É verdade, é muito mais bagunçado. Parece a coisa mais fácil do mundo. Você vai fazer, nossa, que fácil, vai fazer. É só balançar a coqueteleira e servir o drink no copo, acho que tá resolvido. Às vezes até abrir a coqueteleira. A pessoa sabe abrir a coqueteleira, parece que é só, abre sozinho. Não abre. Não abre. Então, tem várias dessas coisinhas que e na hora que você tem um pouco de física e química ali também, né? Super. Então, essa prática deliberada é importante. E isso me conecta com o terceiro ponto, que é a dimensão emocional do aprendizado. Aprender é uma coisa muito emocional. A gente não se permite aprender coisas que a gente tem medo, que a gente tem bloqueio, a gente desvia delas. Putz, eu sei que eu sou ruim nisso, então eu vou focar nas coisas que eu sou bom. Lindo, mas você não aprende nada. Então, quando você combina essas três coisas, você tem uma receita muito poderosa para o aprendizado. Como que você hoje é o seu trabalho de consultoria? É para empresa, é para startup, é para... É para a empresa. Startups me perdoem, mas eles são muito ruins em pagar pelas coisas. Eles não gostam, eles são mão de vaca, é complicado. Empresas em geral, o meu foco maior, até porque a dor da inovação é muito mais uma dor empresarial, né? O cara tem uma forma que deu certo por muito tempo, mas agora já está percebendo que o negócio não está funcionando mais tão bem. Um exemplo assim, muito emblemático disso são os bancos. Quem hoje tem 20 anos de idade e gosta de abrir uma conta num banco tradicional, um Itaú, Bradesco, Santander, qualquer um que você quiser. Então, falando, não, pelo amor de Deus, não quero um banco digital. Não, quem que vai no banco, né? É isso. E beleza, né? Os caras sabem disso, mas assim, e aí? Como é que a gente resolve esse problema? Isso não é um problema trivial de ser resolvido. E é justamente aí que eu entro para ajudar a fazer esse tipo de transição para a gente conseguir ter melhores resultados nas empresas mais tradicionais, vamos dizer assim. Tá, e o teu contato lá é diretamente com o CEO ou não? Qual o departamento que você... Bom, depende do tamanho, né? Uma empresa, um banco, que foi o exemplo que eu citei, são empresas muito grandes. Em geral, esses caras não são tão fáceis de trabalhar. Para mim, trabalhar melhor com uma empresa que fatura entre seus 200 milhões e 2 bi, uma empresa de médio porte, tem algum grau de complexidade, mas você tem razão que, em geral, isso é um tipo de problema que envolve um certo nível executivo. Não precisa ser necessariamente o CEO, mas é um diretor, alguma coisa nessa ordem. Entendi. Puta, que legal. E isso é o seu dia a dia? Sim. Você é PJ, então,
Você trabalha sobre demanda. Sim. E como que está o teu mercado hoje e o mercado em geral? O que você vê? É óbvio que você participa também de concorrências, né? O cara que vai te entrar em contato, ele te pede uma proposta ou não. Claro. Como que é esse processo? O meu segmento especial é um segmento que ele é muito baseado em confiança. Consultoria em geral tende a ser assim, né? Você não procura uma consultoria no Google, viu um anúncio no Instagram, não rola. Ou tem que ter algum tipo de vínculo de confiança. Eu preciso melhorar minha empresa. Peraí que eu vou entrar no Google aqui. Vou dar um Google, vou pegar consultor de empresas. as 3 primeiras. Não rola. Então, não dá, não dá. Costuma ser muito networking, ou indicação de antigos clientes, ou então eu conheço alguém em algum evento. Essas coisas normalmente são os canais mais relevantes. De tempos em tempos o YouTube me traz alguma coisa, né? Não é sempre, porque o YouTube ele não é tanto esse foco corporativo, ele é mais para pessoa física, mas às vezes alguém vê algum conteúdo que gostou lá e traz. Então, sei lá, eu fiz o curso executivo de liderança executiva da Disney, curso caro pra caramba, cara. O cara, sei lá, gastei uns 50 mil naquele curso. Caro pra caramba. Entre hospedagem, passagem, tuition e tal. Foi lá? Fui lá por Orlando e tal, fiz lá o curso, os caras abriram a caixa preta, mostraram tudo como é que a Disney funciona, como é que eles usam lá. Maravilhoso. Cara, tá lá. Peguei o conteúdo, formatei tudo. Se você procurar lá no canal, você vai ver. Como é que era? Os segredos de identidade. Não lembro exatamente. Depois eu passo o link aí. Mas tá lá. Tudo que eu tirei de mais precioso do curso tá ali de graça pra todo mundo. E às vezes um conteúdo desse acaba pegando alguém e fala assim, pô, André, vi que você postou, muito legal, queria trazer isso aqui pra minha empresa. Então isso às vezes acontece. Você faz os ganchos lá, né? Uhum. Que legal. Então você trabalha na consultoria, mas a tua ponte aí também são os seus vídeos no YouTube, né? Isso foi um desdobramento meio inesperado, não sei se inesperado, mas foi uma consequência não prevista, porque eu vejo autodesenvolvimento de uma forma muito holística. Pô, você tá mal emocionalmente, isso reverbera nos negócios, que reverbera no dinheiro, que reverbera no trabalho, que reverbera em tudo. E, em geral, a gente olha para as coisas de uma forma muito segmentada, né? Vida pessoal, vida profissional e tal. E eu não gosto, eu acho que as coisas, elas se misturam mais. Então, eu tenho essa abordagem de, pô, vamos entender o todo. Pô, será que se eu melhorar a empresa, eu não tenho uma melhor na minha vida pessoal também? E vice-versa. E vice-versa. Então, eu gosto de misturar as coisas, trazer essas conexões, assim, que não são tão comuns de se ver nos conteúdos. Falando em conteúdo, quando a gente começou a conversar, você fez aqui o Bar para Dois, depois tive a ideia de chamar você, convidar você para vir fazer o podcast, você me mandou o link e eu comecei a consumir os seus conteúdos lá. Achei muito bacana, você faz links, né, entre um episódio e outro, são episódios mais curtos. Como você vê hoje essa, não sei se eu posso chamar de poluição, mas assim, todo mundo hoje é um criador de conteúdo digital, né? Tem lá, entre um vídeo e outro seu, aparece lá as chamadas de comerciais. Você até se empolga com o pitch do cara, que tava, puta, mas aí ele termina, clique aqui, enfim, se inscreva, você vai ganhar muito dinheiro. Você já tem um outro posicionamento em relação a isso. Por quê e como você vê esse mercado? Eu não tenho posicionamento porque o YouTube não é uma fonte de renda para mim. Porque eu quis genuinamente trazer um conteúdo bom e se isso trouxer coisas boas, maravilha, mas esse não é o objetivo. Você já está feliz é isso. E realizado com isso. Então esse é o primeiro ponto. E aí, assim, eu acho que volta um pouco no... O cara que é produtor de conteúdo, como é que ele vai ganhar dinheiro, né? De duas umas. Falando de YouTube, né? O YouTube é um pouco diferente de outras redes porque o YouTube te paga por views, né? Então, você tem 1 milhão de seguidores no Instagram, isso não te rende nada em si. Isso vai te render por parcerias de marca, por patrocínios, por curso que você vai vender por outras coisas, mas isso não te paga em si. O YouTube paga, então eu posso, se eu quiser, só focar em oferecer um conteúdo de qualidade e aquilo paga a minha estrutura de custo, da minha equipe de gravação e tudo mais, e vida que segue. Então, assim, eu acho que isso é uma tendência porque as pessoas estão procurando formas mais autônomas de trabalhar. Pô, não quero ter chefe, quero poder viver de forma mais livre, fazer meus próprios horários. Acho que as pessoas estão buscando isso mais. Mas eu acho que também tem uma propaganda meio sedutora desses, especialmente essa galera que vende curso, fórmula de lançamento e tal, essas paradas assim. Fique milionário em 7 dias. Exato. Tipo, não, siga aqui o meu conteúdo, faz o meu curso e vai ficar melhorar, é isso, exatamente isso. Põe a foto sentado na Lamborghini, na praia, você quer ter essa vida como a minha? Exato. É aquilo, cara. Enquanto tiver otário no mundo, malandro não passa fome. Essa é a real.
E é esse ponto, cara. As pessoas hoje, assim, a promessa do dinheiro fácil é uma promessa muito sedutora. E muita gente cai nisso e se arrebenta. E aí acaba sendo um pouco... indo muita sede ao pote, né? Se você parar para pensar na essência, conteúdo, ou mesmo qualquer empresa, você precisa oferecer mais valor do que o que você pega. Né? Se eu te ofereço alguma coisa para você comprar e eu te cobro mais caro do que você vê de valor naquilo, você não compra. Essa é a lógica. Então, eu acho que a galera acaba entrando muito com, nossa, vou mudar de vida e vai ser muito rápido. Viu aquele vídeo lá do Primo Rico, que se você fizer lá 2 postagens, não sei o que, em 2 anos tá milionário. Tipo, calma. Não é tão simples assim. Então, assim, eu entendo o ímpeto, mas eu acho que talvez tenha um foco muito grande em capturar dinheiro mais do que oferecer valor. Falando dessa molecada aí agora, e também nesse mundo digital, percebe que a molecada tá querendo pular muitas etapas, né? Uhum. E já ir para o mundo digital, quer trabalhar sentado, quer ter o seu horário, você acabou de falar da flexibilidade, enfim. Acho isso super válido, acho que você tem que ter o teu tempo, enfim. Mas o quão isso pode ser prejudicial lá na frente? Você acha que a gente vai perder pessoas boas por estarem focando nisso ou não? Qual que é a tua visão? Cara, eu acho que por mais que o cara se arrebente, você tentar ser um produtor de conteúdo de forma profissional é uma coisa que vai te dar skills e habilidades, e eu acho que isso vai ter o seu valor. Eu acho que no final das contas o maior ponto é que esconde uma grande oportunidade, né? Que são características geracionais. Você pega uma geração X, deve ser a sua geração provavelmente, é uma geração que é muito caracterizada pela consistência. Cara, vou fazer meu trabalho com disciplina, com consistência e com o tempo a recompensa vem. Isso tem o seu valor em muitas formas, mas em geral isso não te traz dinheiro rápido. E acho que o que é sexy para essa geração é tipo, como eu consigo ganhar dinheiro rápido? A pessoa que explodiu do dia para a noite, tal, não sei o quê. Então você perde isso quando você está na geração Z. Só que aí a gente joga agora para outro espectro, que essa geração Z está com muita pressa de tudo, que é tudo muito rápido, e em geral você perde o poder da consistência. E quando todo mundo não é consistente, você não precisa ser super consistente para se destacar. Se você for um pouco consistente, você sai muito na frente de todo mundo. Então eu acho que no final do dia isso esconde muito mais uma oportunidade para as pessoas que têm a disciplina de serem consistentes do que qualquer outra coisa. Como que você consegue lidar com isso? Agora, pai de novo, né? Pai fresco de novo, tendo aí que voltar. O teu primeiro filho tem o quê? 2 anos? Vai fazer 2. 2 anos, e agora tá com um Uma de 5 meses. recém-nascido, 5 meses em casa. Como é que você consegue desdobrar? Eu sei que você lê muito, é um cara muito que gosta de aprender, né? Um cara muito dedicado, né? Esforçado. Como você consegue demandar isso aí em 24 horas no dia? Interessante isso. A gente está entrando um pouco na dimensão da gestão de tempo. Eu sempre digo o seguinte: se você quisesse ganhar 100 vezes mais do que você ganha hoje, você precisaria trabalhar 100 vezes mais do que você trabalha hoje? Claro que não, isso é uma resposta estúpida. No entanto, a gente não pensa nisso no nosso dia a dia. A nossa resposta é sempre trabalhar mais, fazer mais. A gente não pensa tanto no trabalhar esperto. E a gente acha que falta tempo, né? Se o dia tivesse 35 horas, enfim, mas são 24, isso não vai mudar. O Elon Musk tem 5 empresas, 10 empresas, sei lá quantas empresas ele tem, e não é porque ele faz mais, é o contrário, é porque ele faz menos. Então, assim, eu acho que a sacada de você ter tempo para as coisas não é você dizer sim, é você saber dizer não. O que eu vou eliminar, o que eu não vou fazer, e precisa ser muito hardcore nisso para você conseguir ganhar tempo. Eu acho que isso é uma coisa importante. Tem uma segunda coisa que é o que é delegável, o que eu posso passar para outras pessoas, especialmente no trabalho, para quem tem equipe, esse tipo de coisa. Isso é uma habilidade muito importante. Quanto mais você consegue delegar, mais você tira do seu prato. Mas tem uma terceira coisa tem uma terceira e uma quarta coisa. A terceira coisa é você automatizar. Porque quando você automatiza alguma coisa, você ganha tempo para sempre. Então, um exemplo tosco que acho que todo mundo consegue entender. Débito automático. Se você coloca suas contas em débito automático, você vai gastar 15 minutos para fazer isso uma vez, mas você nunca mais vai ter que pensar naquilo, partindo do pressuposto que você tenha dinheiro na conta corrente. Você tem que pensar em ter dinheiro na conta, né? Se você não olhar mais, vai estar no cheque especial. Se você tiver dinheiro na conta, você nunca vai... Putz, será que eu paguei a conta? Mas quando quer dar de vez... Você não precisa pensar mais nisso. Isso é tempo que você ganha. E não é só tempo na tarefa.
é tempo também de espaço mental, que não é Aham. aquela coisa que está ocupando sua cabeça, eu preciso, quando que vence aquele negócio mesmo que eu preciso pagar? Que são essas Você coisinhas tá que no vão meio de uma somando. operação e aí, Uhum. puta, eu não paguei a conta. É. Aquilo já te quebra. Aí esqueceu, aí ponto, paga 10% de juros, aí você fica puto, não sei o que, enfim. Então, automações, elas são muito úteis. E tem uma quarta coisa que eu tenho notado que eu gosto de fazer também, que é multitasking, famoso multitarefas. Tem muita gente que fala assim, multitasking não dá pra fazer. Dá, se você souber o que você tá fazendo de multitasking. Então, por exemplo, minha filha pequenininha, ela dorme muito bem comigo no sling, né, que é um pano aqui que eu boto em volta do corpo. Conheci. Pronto. Você bota ela aqui e tal, ela dorme. Cara, ela tá dormindo, eu tô lendo meu livro. Então eu tô fazendo minha filha dormir e eu tô lendo ao mesmo tempo. Tá no horário dela, tá dando prioridade pra ela, mas você tá ainda... É isso. Pô, eu quero. Aí você começa a olhar para as áreas da sua vida e começa a perguntar como é que eu consigo cruzar as coisas de uma forma que faça sentido. Pô, você vai sair para jantar com a sua esposa, você está juntando qualidade de vida com relacionamento. Então, conforme você começa a pensar como é que eu consigo ou juntar duas tarefas que são compatíveis entre si. Pô, eu vou lavar a louça e ouvir um podcast para me desenvolver? Por que não? Então, você às vezes consegue juntar tarefas que dá para fazer junto e às vezes você consegue criar uma atividade que comporta diferentes dimensões da sua vida. Isso me ajuda demais, porque isso consegue me permitir multiplicar meu tempo, num certo sentido. Puta, que legal, que legal. Exemplificando tudo isso que você falou agora, para quem tá nos assistindo aqui, que tá perdido. Eu vi um vídeo seu ontem até, que você fala, você tá lendo um livro, e aí você virou a página, você já esqueceu a página anterior, por conta de tudo que você tá pensando e você não tá focado naquele momento. Fazendo um passo a passo para quem realmente quer ficar melhor, quer melhorar o teu planejamento, quer melhorar o teu tempo e poder fazer outras atividades, como que você descreveria isso acordando, cuidando dos seus filhos, enfim, tomando café com sua esposa, que eu sei que você gosta de tomar, até a hora que você vai dormir? Colocando na tua rotina, que é o que você acabou de falar, que eu entendi muito bem, e uma pessoa que quer realmente ter uma rotina com hábitos produtivos, vamos lá. Ó, eu acho que minha rotina não é muito referência porque eu tô imerso no caos. 2 nenês com menos de 2 anos é caos absoluto. Não sei se essa é a melhor referência que eu posso dar no momento. Então eu vou sugerir um passo a passo que eu acho que vai ser mais funcional. Cara, tem um método que o Thiago Forte criou, que ele é americano? Acho que ele é americano. Que é o segundo cérebro, que é uma forma mais digital e moderna de você se organizar. Passo a passo. Primeira coisa, lista o que está rolando na sua vida hoje em termos de projetos e responsabilidades. Putz, eu preciso entregar tal coisa no trabalho, eu preciso cuidar dos meus filhos assim, assim, assado, papapá, lista tudo. Beleza. Aí você vai organizar isso entre projetos, que são as coisas mais de curto prazo e ativas que você tem que fazer, as suas áreas, que são as coisas de mais longo prazo, corpo, relacionamento, coisas um pouco mais longas, que são mais relacionadas a hábitos e certos padrões que você precisa manter, recursos, que vão ser coisas que são úteis, mas não necessariamente agora. Então, eu, por exemplo, tenho uma pasta com restaurantes, pasta com drinks, pasta com viagens que eu quero fazer, coisas dessa natureza. Um troço que é legal, nada muito ativo, mas o dia que eu quiser olhar isso aqui, eu tenho onde olhar. E o arquivo, que é onde você guarda tudo. E por que isso é tão útil? Porque isso ajuda a gente a ter foco no que é mais acionável. A gente tende a categorizar as coisas por tipo, né? Então, isso é trabalho, isso é vida pessoal, isso é assim, mas isso é que nem você organizar as compras do supermercado pela data que você comprou. Não faz muito sentido, porque não é assim que a gente usa. Você organizar as coisas pelo uso é muito melhor. Então, quando você olha para os seus projetos, que são as coisas ativas no momento, é isso que te demanda foco no momento. E aí você consegue olhar para aquilo e falar, top, é isso aqui que eu tenho mais foco. Então, com isso, você já tem uma grande parte da parada que é você ter a organização geral. Aí a outra parte do quebra-cabeça é como é que você absorve essas informações. Então, você precisa ter um sistema de captura de ideias que é muito baseado na ideia do David Allen, do GTD, que é um método super famoso, que é toda vez que passa um pensamento na cabeça, você precisa anotar isso em algum lugar. Por quê? Porque a gente esquece. Você lembra de uma coisa, puta, eu preciso fazer tal coisa. Aí você deixa pra lá, aí você esquece, aí você lembra 3 minutos depois ou não, mas você fica num ciclo e isso consome muito a mente. Então, quando alguém te fala assim, puta, nossa, Claudião, tem um restaurante que você precisa conhecer, celular, já anota, vai para a lista, vai para sua caixa de entrada e depois você redistribui essa caixa de entrada para os seus projetos, para suas áreas, para os seus recursos ou diretamente para o arquivo, ou você deleta se você achar que não faz sentido. Cara, isso pode parecer pequeno, mas é revolucionário. Muda muito o seu foco, você fica muito claro o que você tem que fazer, porque assim, às vezes quando você não organiza parece que você tem 250 mil coisas para fazer.
Quando você para e olha tudo, você fala assim, olha, até que não é tanto Está assim. me sobrando tempo aí. Eu tô passando mais tempo me preocupando com o que eu tenho para fazer do que fazendo efetivamente. Então, a maioria das isso aí pessoas ajuda é muito. assim. A maioria das pessoas É. se acumula muito de tempo e aí não consegue fazer metade daquilo no dia. Aliás, tem uma dica tática muito boa também. Quer arranjar tempo? É só você abrir o seu celular e lá ver no uso do telefone, ver quanto tempo você passa nas redes sociais. Eu aposto que a maioria dos brasileiros gasta pelo menos de 3 a 4 horas, tranquilo, vendo o TikTok, Instagram e tal. Assim, cara, quando a gente fala de livros, por exemplo... E é automático isso, né? Super. Você vai, preciso pagar uma conta. Você entra no celular, antes de pagar a conta, você entrou no Instagram. Total. Aquilo te consumiu por 30, 40 minutos que você esqueceu de pagar a conta. Total. E aí, não paga a conta e perdeu... Não paga a conta e perdeu meia hora. Mas, cara, assim, as pessoas falam, onde que eu vou arranjar tempo? Cara, você tem 4 horas aqui, que você tá perdendo todo dia com essa porcaria. Ó, vou te dar um exemplo de livros. Hoje eu leio mais ou menos um livro por semana. Um livro, pra mim, me leva depende do tamanho do livro, mas, vamos falar assim, um livro longo, ele me leva 6 horas pra ler. Se for um livro curto, vai me levar 3. Então, assim... Isso dividido. Não... Do todo, o livro inteiro, né? O inteiro. Livro inteiro. Então, 6 horas um livro. Se você tirar 1 hora por dia que você usava para rede social para ler, você está lendo um livro por semana, cara. Você está lendo um livro por semana. Um livro por semana. Não, André, é muito. Quem lê um livro por semana? É muito. Todo mundo tira meia hora, cara. Tira meia hora. Ou então tira 1 hora dia sim, dia não, sei lá. Tá aí. Um livro por semana, ou então um livro a cada 15 dias. Cara, se você olhar o efeito que isso tem no tempo, de você ter um conhecimento que você não tinha, o quanto isso reverbera na sua vida, cara, é um absurdo. É porque assim, eu não tenho dó de gastar dinheiro com autodesenvolvimento, com curso caro. Puta, quem é o melhor do mundo que faz isso? É Harvard? Bora. Stanford? Vamos pra lá. Porque eu sei que vai voltar. Pô, eu tenho 31 anos. Quanto tempo eu tenho para isso me render frutos? É muita coisa. Tem a vida toda aí. Pô, e a galera, você falou agora 31 anos. Tem muita gente que eu conheço com 31 anos que, putz, não quer saber de nada hoje em dia, né? Quer saber de sentar e fazer as coisas fáceis, viajar, ter dinheiro, consumir o dinheiro dos pais, hein? A gente está nessa fase. A molecada quer usar o dinheiro dos pais e não ter o próprio dinheiro dela. Mudando um pouco desse assunto, vamos mais pro lado corporativo agora, que eu acho que é o teu lado aí, acho que tem bastante coisa para falar. As empresas que te procuram, elas fazem pequenos ajustes ou elas estão realmente... Acho que tem os dois lados aí, né? Pequenos ajustes, ou elas estão realmente descambadas e você tem que ir lá e a hora que você dá um exemplo, a hora que você chega lá, você fala assim, onde é que eu me meti? Boa pergunta. Então, para isso fazer sentido, talvez eu precise explicar um pouco de onde vem a minha lógica de inovação. Muita gente olha para inovação pensando tecnologia, aplicativo, plataforma. Isso é o que tem de mais de superficial. Quando você olha inovação, a gente está falando principalmente de cultura e processos, que está por trás disso. Então, quer dizer, se eu quero inovar, eu preciso permitir que meus processos fluam diante da inovação e a minha cultura precisa permitir inovação. Então, vou dar um exemplo de cada. Se eu tenho um orçamento que é super apertado, eu preciso brigar e pedir, pelo amor de Deus, por cada centavo para ter dinheiro para fazer alguma coisa na empresa, a minha probabilidade de inovar é muito baixa. Porque inovação, por natureza, é uma coisa cheia de risco, imprevisível. Por natureza, você não consegue garantir nada. Então, é difícil para processos muito rígidos financeiros permitir inovação. Então, isso não funciona. E do lado da cultura, acho que tem um exemplo bom que é... Você não consegue inovar se você não puder errar. Porque a inovação, por natureza, ela precisa dar espaço para o erro. Tá. Aí eu pergunto, o que acontece na sua empresa se você erra? Se errar feio, você é mandado embora. Então, então ninguém vai inovar. Quer dizer, se você acertar a mão e economizar 50 milhões para a empresa, você vai receber um tapinha nas costas e falar, obrigado, valeu. Obrigado, Cláudio, você é o cara. Não fez mais que a obrigação. Obrigado, Cláudio. Não, você é ótimo, você é um empregado incrível, você é tudo de bom. Tapinha nas costas. Mas se você errar, você perde emprego. Claro, todo mundo está desesperado para inovar. Quero inovar agora, né? Então, assim, cara, da maneira que eu olho quando eu trago essa questão para as empresas, é um pouco uma reflexão do... Você está disposto a seguir esse negócio de verdade? Porque assim, você não precisa inovar se não quiser, tá tudo certo. Mas se for para inovar, então, cara, esse é o caminho. Você está disposto a pagar esse preço? No desenvolvimento de software, né, para quem conhece disso, tem muitos que falam nos métodos ágeis, né, no Agile e tal. E os métodos ágeis eles são muito interessantes para inovação.
Então, normalmente, quando a pessoa vai fazer um software, como é que ela pensa? Fala assim, ó, eu preciso do software que é esse copo aqui, tá? Ele vai ter esse tamanho, vai ter essas características, vai ter esse material e tudo mais. O método ágil não é assim. O método ágil fala assim, olha, meu cliente ele quer beber água. Então, o que a gente faz? Ó, vamos primeiro dar um copo meio de plástico para ele ver ele tomando e ver o que ele acha. Aí a gente vai ajustando o software com base nessas interações e ajuste com base no feedback do usuário. O cara vai falar, não, tá ótimo assim, não, isso aqui não quero copo assim não, o copo já tem em casa, eu quero outra coisa. Isso ajuda o quê? Ajuda você a evitar um custo desnecessário. Porque quando você vai para esse modelo cascata, eu quero um copo exatamente assim, se você tiver errado sobre qualquer coisa, você acabou de desperdiçar um monte de tempo, dinheiro, esforço e recurso. Putz. Que é o que normalmente acontece. Aham. O método ágil ele fala assim, vamos em etapinhas. Então, o método ágil, ele, por natureza, ele é um método que ele é um pouco imprevisível. Você não sabe quanto vai acabar, você não sabe quanto vai custar. E as empresas, nesse ímpeto de serem modernas, elas falam assim, vamos implementar o método ágil, claro. Aí o cara vira e fala assim, mas quando vai ficar pronto? Não sei. Eu não sei. Não sei, tem que ter prazo, velho. Não, mas eu não sei, mas esse é o método ágil. Não. Você pode chamar de sprint, você pode fazer o que quiser, mas eu preciso de prazo e eu preciso de um orçamento. Esse orçamento você não pode gastar mais que isso. Então, assim, a empresa acaba lá indo... Ela tem um método ágil, mas é só para dizer que ela tem. Na prática, isso não está acontecendo. Então, na hora que eu vou para minha consultoria, eu confronto elas um pouco em relação a isso. Até onde você está disposto a ir nessa jornada de inovação. Legal. Saúde. Esse é um drink autoral, não sei se você conhece esse. Não. Pode até comer a mexa aí. Negócio aqui, preciso comprar um desse. Gostou? Uhum. Vou te passar a receita depois. Aliás, os drinks estarão na descrição do vídeo quando a gente lançar. Vou passar para vocês as receitas e o modo de preparo dos drinks. Se tiver dúvida, pode perguntar para o André, tá? Porque agora o cara tá master aqui. Andrezão, essas empresas têm a cabeça aberta quando te chamam, ou nem todas têm, e eles acham uma coisa e quando você chega e abre o jogo, mostra as cartas, eles falam, puta, não era isso que eu queria. Quero uma coisa mais imediatista, enfim, não quero mexer lá atrás, não quero corrigir. Como que é isso? O que você vê? Boa. Existem soluções mais imediatistas. Então o cara pode falar assim, pô, quero inovar. Beleza, a gente pode fazer um concurso interno de inovação. Eu vou ajudar você a estruturar isso, você vai lançar para a empresa, pessoal, quem tiver ideias que pode melhorar o negócio, mandem aí, o melhor vai ganhar, sei lá, uma viagem para Cancún. Dependendo da empresa, cara, qualquer coisa que você pague vale muito a pena em termos de retorno. Muito. Então, assim, depende um pouco, lógico, do específico, mas em geral a gente está falando de coisa que tem um retorno altíssimo. Dá para ser uma coisa mais assim. Mas o ponto é, depois que a gente passa por essa jornada, a gente tem que ser confrontado com a realidade. Que é, beleza, cara, mas o que você quer de fato? Você quer que inovação faça parte do DNA da empresa ou você quer viver só esses processinhos? As duas coisas são possíveis. Vai do que você está disposto a fazer. Mas, de novo, cultura ela é complicada porque cultura é o que a gente valoriza na organização mais do que dinheiro. E cultura é exemplo. Então, se o presidente fala assim, gente, vocês precisam trabalhar de forma colaborativa, mas ele só trabalha sozinho, as pessoas não são tontas, elas aprendem muito rápido que trabalhar sozinho é mais importante do que trabalhar em colaboração. E as pessoas, a sobrevivência pessoal, ela, não vou dizer sempre, mas 99% dos casos, ela é mais importante do que a sobrevivência corporativa. Então, a cultura, ela não pode ser simplesmente o RH, cuida da cultura aí, faz uma mudança de cultura para nós. Não. Ou o time executivo está disposto a fazer isso e dar o exemplo e agir de acordo com isso, ou ele não está. Eu te diria que frequentemente empresas mais antigas, com pessoas mais velhas, têm dificuldade de abrir mão de coisas como controle, por exemplo. Eles têm a cabeça mais fechada. Eu não sei se chamaria de cabeça fechada, o cara entende a importância de inovação. O ponto é... Não quer arriscar, talvez? Exato, assim, beleza, eu tenho que inovar, mas a partir de agora eu não tenho mais controle de nada. A partir de agora quem vai tomar a decisão é o cara lá da linha de frente. E se eu não posso chegar pro cara e falar assim, não, você não pode fazer assim, não, você não tem essa autoridade. Tem gente que não está disposta a abrir mão disso. Não, eu quero ter o poder de ir pro cara, eu quero que seja azul. Mas por quê? Porque eu gosto de azul. E pronto, é um gosto dele particular. Mas... Porque eu acho que azul é melhor. Vai funcionar o azul? Eu acho que sim, mas entende? O cara está invadindo uma coisa que ele não deveria invadir. E eu acho que ele tem consciência disso, mas o preço dessa mudança é você vai ter que abrir mão de poder. E nem todo mundo está disposto a pagar esse preço. Startups. Você trabalhou em startups, empresas também de grande porte.
o pensamento diferente. Super. Assim, a startup ela tem uma lógica operacional muito distinta, até pela natureza dela, né? Então, o nosso paradigma de empresa é um paradigma meio fordista, taylorista, que significa dizer que a gente tem divisões funcionais. Um cara cuida de operação, um cara cuida de vendas, um cara cuida de marketing, um cara cuida de finanças e por aí vai. A gente separa o que é decisão do que é operacionalização, então você cria um cara chamado gerente, um cara chamado superintendente, um cara chamado diretor, e esse cara vai dizer para as pessoas que estão embaixo o que tem que ser feito. E você padroniza as coisas de uma forma que você consiga ganhar escalabilidade. Essa é a nossa forma de pensar em empresas. E ela funciona muito bem para certos tipos de coisa, mas ela não funciona também para outras. Particularmente, isso funciona muito mal para quando você tem desafios de interdependência. Então, quer dizer, eu tenho times que funcionam muito bem dentro daquele silo, mas quando você tem soluções que envolvem vários silos diferentes, normalmente o negócio dá pau. Exemplo clássico, puta, vendemos um negócio para o cliente e deu BO. Aí a operação fala assim, também esses animais do comercial só promete coisa que a gente não pode entregar. Eu prometi, você é um idiota, não consegue fazer o seu trabalho, como é que isso é minha culpa? E aí fica o jogador comigo não morreu. Ou então vendas e marketing, não batemos resultado. Uai, esse pessoal de marketing aí só me traz lead ruim, eu trago lead ruim, você não consegue fechar nada com sua vida dependendo disso. Então, assim, você acaba tendo esse tipo... Não se conversam, exato, não fala a mesma língua. Ou então presume que um cara vai conseguir entregar num certo prazo, mas não confia em tem. Você tem várias disfunções que acabam decorrendo disso. Tem um exemplo bom. Pega um hospital. Se você for para um hospital hoje e você for num hospital bom e você der muita sorte, você vai chegar no hospital, aí você vai chegar lá e você vai ficar, sei lá, esperando 1 hora até você ser atendido pelo médico, passar pela recepção e tal. Aí o médico vai te atender por 5 minutos, 10 minutos, aí vai te falar assim, pô, Glaucio, você precisa fazer um exame. Aí você vai, fica mais meia hora esperando, faz o primeiro exame, demora 15 minutos, aí você fica mais meia hora esperando o próximo exame, fala 15 minutos. Aí se você fica mais... Se for bom, né? Se for bom. Se for bom. Aí você vai lá, você vai ficar mais esperando o médico por mais 45 minutos, aí o médico te atende em 5, você vai embora. Na prática, se você olhar, você vai perceber o seguinte, o tempo de valor agregado, que é você conversando com o médico e você fazendo exame, foi de, sei lá, meia hora, 40 minutos, e você ficou 4, 5 horas no hospital. Isso parece pouco, mas, cara, quando você para pra pensar, isso não é só ruim da perspectiva do cliente. Isso significa, eu preciso de um hospital maior, eu preciso de mais gente para operacionalizar esse hospital, eu aumento a minha complexidade operacional, você tem uma série de custos que ficam invisíveis nisso, porque tudo é dividido em silos. Recepção, enfermagem, médicos e por aí vai. Pô, como é que você resolve isso? Se você tem um time multidisciplinar, que hoje muita gente fala nos squads, por exemplo, você consegue ter uma dinâmica diferente. Pô, pra gente conseguir fazer esse cara sair rápido, a gente precisa fazer assim, assim, assado, esse cara, e aí você tem uma nova forma de trabalhar, mas é uma forma muito interdependente que, em geral, as empresas não estão acostumadas a fazer. O que nos leva à startup? Quando a startup começa, ela tem pouca gente, então naturalmente tudo é muito junto. Puta, tentamos de um jeito, não deu certo, muda, vai para outra coisa, tentamos não sei o que, muda. Então, no começo a startup tem essa característica. Conforme ela vai crescendo, isso tende a desaparecer. Legal. Você entregando um projeto, você continua acompanhando, continua fazendo parte da empresa em si, ou você entrega o seu projeto e já resolveu? Depende do escopo. Eu gosto de ficar o máximo possível para garantir o melhor resultado possível. Em geral, as empresas gostam de ter um começo, meio e fim. O cara não gosta de falar assim, não, vamos continuar te pagando indefinidamente, não. Começo, meio e fim. Eles gostam mais assim, volta um pouco no lance da previsibilidade. Se eles vão seguir o que você passou, enfim. Então vamos te dar exemplo. O concurso de inovação interna. Quando alguém vai fazer um concurso de inovação interna, tem 3 coisas que são importantes. A primeira parte é a etapa de modelagem. Então, às vezes, o cara tem uma ideia, que ela faz super sentido, mas ela não está azeitada, ela precisa de uma lapidadinha. Então, esse cara, em geral, como ele não tem uma visão sistêmica do negócio, o cara precisa de ajuda para chegar lá. Essa é uma etapa. E eles percebem a necessidade disso. Tem uma segunda etapa, que é o pitch, né? Então, esse cara vai ter que apresentar para o time executivo, que normalmente é quem vai aprovar o projeto. Esse cara não está pronto para apresentar. Só de imaginar, o cara já começa a suar, não dá certo, o cara precisa ser preparado para essa etapa. E tem uma terceira etapa, que é a etapa de execução. A etapa de execução, ela pode... A empresa fala assim, execução, a ideia já está pronta, só fazer. Mais ou menos, porque a lógica da inovação é uma lógica diferente, é uma lógica de eu preciso validar minhas premissas rápido para garantir que eu estou indo pelo caminho certo, um pouco da linha do método ágil. E se esse cara errar em alguma coisa no meio do caminho, ele precisa de ajuda para reestruturar, porque ele não está acostumado a trabalhar desse jeito. Eu gosto de participar dessa etapa, eu acho que é a etapa mais crítica, mas
Nem toda empresa consegue ver isso. O cara fala assim, será? Não sei. Por quê? Precisa. Precisa mesmo? Será? Vamos gastar mais essa grana? Já tá pronta a Já tá ideia, já pronto provou. aqui. Não, a entrega pro estagiário, vai. Toca aí, vai, tá pronta. Porque assim, sei lá, vamos fazer um aplicativo que vai envolver nossos fornecedores. Beleza. Mas você precisa testar se os seus fornecedores precisam desse aplicativo. Ou se eles vão usar esse aplicativo. Ou se é útil esse aplicativo. Aí o cara começa a testar e fala assim, mano, tinha uma premissa aqui que a gente tinha que não funcionou muito bem não. E agora? O que a gente faz? E é essa hora que trava. Essa hora da BO. Então, claro, depende um pouco da Quando trava, ideia. te chama de volta? Não. Nunca aconteceu. Não. Eu acho que os caras só, tipo, vixe, André, mano, me não ajuda deu aqui, certo. fodeu. Não deu certo o bagulho aqui, mano, deixa quieto. O que a gente vai fazer agora nessa porra? Tipo, pô, André, bem que você... Não, nunca aconteceu, mas eu imagino que... Então, de novo, depende um pouco da ideia e tal, mas... Assim, pra muita gente o projeto tá entregue, né? Você olhar, pô, o executivo gostou, o cara viu potencial na ideia, pô, não deu certo, por que não deu certo? Aí os caras vão olhar, resolver isso de uma outra forma. Acaba sendo não custo efetiva quando você absorve esse custo depois, mas dá para caminhar. Legal. E você consegue, nessas suas consultorias, você consegue aplicar a maioria dos métodos que você vem aprendendo? Por exemplo, você falou de Disney, teve alguns métodos, o método ágil, os métodos que você também coloca nos seus vídeos. Você consegue aplicar todos ou você fala assim, puta, essa empresa que eu peguei, eu acho que trabalhando com uma coisa ou outra aqui, já tá resolvido? Boa pergunta, cara. Assim, é difícil dizer, tudo não é tão preto no branco assim. Vou dar o exemplo da Disney, que eu acho que o exemplo da Disney é interessante. Por que eu fui fazer o curso da Disney? Porque eu tava pensando assim, cara, o que é papel de um líder? Né? E a gente tem um modelo de liderança que é um pouco paternalista. Eu, líder inteligente, falo para esse bando de idiota, imbecil que está embaixo de mim como eles têm que trabalhar. Então é muito paternalista. Você não tem uma característica de... Não, o cara que está embaixo, ele é muito mais competente do que eu. As pessoas não pensam assim, não operam assim. Às vezes quem está embaixo é o que vai executar o negócio. E muitas vezes é o cara que tem melhor capacidade de tomar decisão sobre aquilo. Sim. Pô, eu vou dizer pro técnico de TI qual é o melhor jeito. Eu não, cara, não manjo nada de TI. Como é que eu vou falar pro cara qual é o melhor jeito de fazer? Enfim. Mas, em geral, as pessoas não operam assim. E aí tem muitos debates, né? O que é o papel de um líder assim, líder assado, tá. Uma coisa que para mim definitivamente é o papel de um líder é o estabelecimento e o cultivo de uma dada cultura organizacional. E isso é inegável. Eu fiquei pensando, pô, quem faz isso muito bem? Pô, a Disney faz isso muito bem. Os caras têm uma homogeneidade de cultura absurda, com gente de tudo quanto é parte do mundo. Pô, o sonho do brasileiro é ir pra Disney. Cara, a Disney é uma empresa, capital aberto. Acabei de vir de lá. Então, empresa, capital aberto. As pessoas sonham pra aquele lugar e tal, e você tem uma... Junta as moedinhas aí. Pô. Isso, entendeu? E aí eu fui lá pra entender. E, cara, foi batata. Dia 1, o que é liderança? Pra Disney, liderança é você criar, operacionalizar e sustentar valores através dos quais uma organização prospera. E o que isso quer dizer? Em primeiro lugar, cultura não é um troço fluffy, cultura é uma coisa estratégica. 2, a cultura tem que servir à estratégia. Então a Disney fala assim, pô, meu negócio é entretenimento. Beleza, mas não é qualquer entretenimento. Não é, eu vou, tomar um drink no bar e beleza. Não. Vou embora pra casa. E acabou. Não. O meu entretenimento em si, o entretenimento vai mudar a vida do cara. Que ele vai vir pra cá, ele vai voltar pra casa, ele vai falar pra todo mundo que a Disney é incrível, e ele vai trazer os filhos dele e tal. Tem que ser assim. E vai voltar o ano que vem. É isso. Tem que ser isso, não pode ser outra coisa. Acaba fazendo uma pirâmide também, né? Pô, vai falar tanto que... É isso, faz parte do modelo do cara. Então, porque o parque custa muito dinheiro, manter aquilo tudo custa muito dinheiro. Então, tem que ser um negócio absurdo, assim... Absurdo, tem que ser assim. Beleza. Aí a Disney se perguntou, pô, que tipo de cultura eu tenho que ter para conseguir viabilizar esse negócio? Eu preciso de um cara que seja cordial, eu preciso de um cara que seja assim, tal. E foi assim que eles construíram a cultura, e foi assim que o negócio dobrou. Então, para mim, isso foi um insight muito mágico, porque eu comecei a notar nas pequenas coisas. Você vai para um restaurante, por exemplo, pô, o que é um traço de cultura que para mim é muito importante um garçom ter, por exemplo? Cara, para mim um garçom foda, muito mais do que ser cortês, ele tem que ser atento. Um garçom bom é um garçom atento. Se eu tivesse um restaurante, eu definitivamente teria atenção a detalhes como um dos valores mais importantes dali. Por quê? Porque o cara, ele viu alguém, pô, tô procurando alguma coisa, já tá aqui. Posso ajudar? Derrubei um talher. O cara já trouxe um talher do meu lado.
Cara, isso cria uma experiência pro cara que tá jantando que é absurda, absurda. Mas isso é muito variável do negócio e variável de acordo com a sua estratégia também. Então, assim, putz, eu uso tudo, não uso tudo. É difícil responder essa pergunta. Eu sempre tento absorver um pouco de tudo que eu aprendi, e dentro do caso concreto eu olho, cara, o que tá faltando mais aqui? Onde que tá o maior gap e como é que eu consigo ajudar a trazer mais valor? Normalmente é assim que eu opero. Legal, legal. André, você é um cara muito obstinado. Eu percebi isso quando a gente fez o curso aqui, que acabou o nosso tempo, a gente fez os drinks e tal, mas você ainda ficou um tempo aqui olhando para a sala, olhando para os livros, e aí me fez uma pergunta assim, cara, eu não quero ser um profissional, mas eu quero aprender a fazer os drinks. Isso já vem de você? Você aprendeu isso com o tempo? E que dica que você dá para as pessoas que realmente o quanto isso é importante na vida de cada um? Isso é interessante. Eu acho que a gente tem que seguir a nossa curiosidade. Todos nós temos curiosidade, prazer e paixão com certas coisas. Tem gente que ama lavar louça, tem gente que não ama. Tem gente que gosta de esportes, tem gente que não ama. Tem gente que gosta de drinks, tem gente que não ama. E a gente ter clareza das coisas que a gente gosta ajuda a gente a alavancar a nossa curiosidade. A nossa curiosidade leva a gente para lugares muito únicos. Então, assim, eu acho que as pessoas talvez olhem para a curiosidade como uma forma assim, a pessoa é curiosa ou ela não é. Não é bem assim. Todos nós temos curiosidades. A questão é o quanto você se permite explorar as suas curiosidades nos assuntos que você quer. É mais aí que está o negócio. Então eu acho que eu me permito mais do que a média das pessoas seguir esse caminho. E isso faz com que eu me diferencie em certas coisas frente a outras pessoas. Porque é um pouco disso, né, cara? Quando você é curioso com alguma coisa, você curte alguma coisa, aquilo pra você é uma diversão. Enquanto pro outro cara é uma tortura e uma obrigação. Cara, não tem como competir. Tem. Se você tá fazendo um negócio você tem tesão de fazer aquilo, não tem, cara. Não tem o que fazer. Então, é uma competição meio injusta. E é isso que eu diria, cara. Eu acho que as pessoas precisam, se elas querem cultivar curiosidade, elas precisam se permitir ser e exercitar a curiosidade sobre o que interessa a elas. Tem vezes que eu pego um livro que eu acho que vai ser bom, o livro é uma porcaria, eu largo o livro e vou ler outro. E beleza, tá tudo certo. Você consegue parar isso, é igual o filme, você não termina ele. Não. A vida é muito curta pra ler livro ruim, cara. Não dá para ficar. E quando você percebe que o livro tá ruim? Quando não tá te interessando, o assunto realmente não vai te agregar? Às vezes até o tipo de escrita do autor, tipo, pô, não funcionou pra mim. Vou pegar outra coisa, e beleza. Eu gosto muito de olhar pra livros, especificamente, eu gosto de olhar as avaliações da Amazon. Que aí eu já consigo saber o que esperar. Porque às vezes a pessoa vai reclamar de um livro em relação a alguma coisa que eu posso tolerar ou não. Então, Antifrágil, por exemplo, que é do Nassim Taleb, que é um livro que ficou relativamente famoso depois da pandemia por causa do Cisne Negro. As pessoas comentam lá ele acha que ele é o pica das galáxias, o puta gênio, tal, saiba disso. Consigo tolerar isso na leitura? Consigo. Isso eu consigo. Vou tolerando aqui. Consigo. Agora, quando alguém fala assim, esse livro podia ter 1/3 das páginas que ele tem, isso eu não tolero. Quando eu sinto que o autor tá enchendo página, isso não é pra mim. Muita linguiça, demora pra começar naquele assunto, não é direto ao ponto. Ou então começa um ponto e fala, e tem mais um negocinho e fala, e você precisa ficar pescando, isso eu não tolero. Não quero. Então, isso é meio pessoal, talvez. Legal. Andrezão, você postou um vídeo, agora não lembro, assisti esses dias, mas não lembro quando você postou. Da criança que adorava brincar com piano, instrumento musical, queria tocar órgão, mas a mãe falou para a amiga que ele vai ser padre, botou ele na igreja. O quanto você se identifica com isso hoje, fazendo o que você gosta, o que você ama, tendo a tua profissão e os seus valores? E qual dica você dá para as pessoas que, assim, ele não foi o primeiro e também não vai ser o último, né? Ele foi para a igreja, você pode explicar até melhor isso para a gente agora, mas ele foi para a igreja, se tornou o melhor padre porque ele estava perto ali do órgão e dos instrumentos. Conta para a gente aí
é um pouco dessa história, desse método, e mostra para as pessoas o caminho, né? Às vezes você faz uma coisa que você não gosta, mas você pode, dentro daquela coisa que você não gosta, encontrar uma coisa que você vai se apaixonar. Legal. Esse vem de um livro que é o The Great Work of Your Life, que uma tradução livre é A Grande Obra da Sua Vida, que é um livro que ele trata um pouco dessa dimensão espiritual da vida, que é o que a gente vê aqui, qual é o nosso propósito de vida e tudo mais. Esse é um tema complexo, um tema que tem uma dimensão de espiritualidade muito forte, então talvez não seja para todo mundo, mas que para quem está nessa busca, eu acho que ele traz algumas reflexões interessantes. E essa história que você traz é o que a nossa paixão tem a nos ensinar. Então ele conta a história de um menino que ele adorava música, ele adorava desde pequenininho o tecladinho dele, botava os bichinhos de pelúcia dele em volta para ver ele tocar. E quando ele tinha, sei lá, 10 anos de idade, a mãe dele estava conversando com um amigo e perguntou: "Ai, amiga, o que seu filho vai ser quando ele crescer?" "Ah, ele vai ser padre, porque eu prometi para Jesus que ele ia ser padre." E aquele menino foi pro quarto dele e ele chorou, porque ele não queria ser padre. Eventualmente, enfim, ele sacou que não ia ter escolha e foi lá pro seminário, eventualmente virou padre, e ele virou um bom padre. Virou um padre que as pessoas gostavam, fazia boas pregações, mas o que ele mais amava na igreja era o órgão, era a música. E eu acho que isso é interessante, né? O quanto que as nossas paixões são coisas que, até como eu mencionei agora há pouco, né? Tem coisas que a gente ama fazer que outras pessoas detestam. Falam assim, meu, como é que você tem coragem, que você gosta de fazer esse negócio horroroso? Cara, eu curto, eu gosto, deixa eu gostar desse negócio, Deixa eu. permite. E o que eu sugiro é, cara, talvez tenha alguma coisa aí, talvez o que você veio para fazer tenha a ver com isso, porque é isso que torna a gente único em alguma medida. Então, essa é um pouco da reflexão, né? Que é uma coisa super introspectiva, uma coisa super individual. É difícil a gente precisar exatamente, mas eu acho que a gente refletir sobre o que a gente ama fazer é uma coisa muito útil. Eu acho que eu nem comentei isso nesse vídeo, mas tem uma frase que eu gosto muito que é: a felicidade não é o caminho, mas o caminho é a felicidade. Quer dizer, a gente não veio para cá para ser feliz, esse não é o propósito. O propósito da vida é ser feliz. Não, não é. Desculpa se eu te contar, mas eu não acho que seja, pelo menos. Mas o lance é, quando você está feliz... Desculpa te falar a verdade. Mas a felicidade é um termômetro, a felicidade é uma bússola. Porra, se eu estou muito miserável no que eu estou fazendo, tem algo errado. Alguma coisa não está no lugar. Se você está feliz é porque as coisas estão indo no caminho certo. Porque você está encontrando o caminho de alguma forma. É tipo não é batata quente, é aquele... Tá quente, tá frio. Pô, tá quente? Pô, tô feliz, tá quente, tá quente, tá quente. Não, tô muito triste, tá frio, tá frio. Então eu acho que a gente tem que olhar pra felicidade muito mais como um termômetro do que como um objetivo final das coisas. E nessa jornada, conforme a gente vai evoluindo e olhando pra dentro, a gente consegue encontrar o caminho. Legal, legal. Pessoas te procuram, não falando como psicologia, enfim, você não é psicólogo, mas você colocando esses vídeos na internet, prestando consultoria e sendo uma pessoa muito abrangente nesse sentido de você pode melhorar, você pode ser melhor, você pode ser feliz. As pessoas acabam te procurando para falar, pô, André, preciso de uma ajuda pessoal ou não? Isso nunca aconteceu com você? Às vezes acontece. Não é sempre, mas acontece. De falar, pô, preciso de uma ajuda para melhorar o meu... alguma coisa, né? Pô, André, você faz curso disso aqui, porque eu queria muito uma ajuda nesse tal coisa. Eu falo, putz, cara, não faço, mas dá uma olhada nesse outro cara aqui, ou nesse conteúdo aqui, talvez possa te ajudar. Aí eu direciono a pessoa da melhor maneira que eu posso, mas tem minhas limitações. Andrezão, cara, outro vídeo que eu acompanhei seu, que eu assisti esses dias, sobre crenças. Conta pra gente o quanto essas crenças que a gente adquiriu lá no passado, se hoje ainda tem, a educação mudou muito, né? Dos anos pra cá. Eu fui educado de uma forma, educo a minha filha de outra, você, imagino que sim. O quanto essas crenças lá do passado, se elas mudaram hoje e o quanto elas podem prejudicar ou beneficiar alguém a ser um profissional. Isso é interessante, cara. O lance das crenças é... O Anthony Robbins, né, super famoso, ele fala muito disso, né, as crenças, tal, programação neurolinguística e tudo. Então, as nossas crenças, as coisas que a gente acredita subconscientemente, elas dirigem muito do nosso comportamento. Então, se eu acredito que, por exemplo, dinheiro é uma coisa suja, pessoas ricas são pessoas mau caráter, eu subconscientemente me saboto para não me tornar uma pessoa rica, porque afinal de contas eu não sou mau caráter, eu não quero isso para mim. A parte complicada disso é que essas crenças, elas
são inconscientes, então a gente nem sempre tem clareza de quais elas são. E, obviamente, são coisas que quando você joga pro consciente, elas não fazem sentido de uma forma lógica, mas essa é da natureza das crenças. É uma coisa que você absorveu ali e emocionalmente ficou. Putz, cara, isso é uma coisa que afeta demais o nosso comportamento. Às vezes é uma coisa que bloqueia a gente a vida inteira em relação a alguma coisa. E a gente ser capaz de olhar para dentro para identificar que crenças são essas e como é que a gente consegue se desvincular delas é uma coisa que pode fazer toda a diferença na vida de alguém. As pessoas às vezes não identificam as crenças, às vezes Total. estão batendo a cabeça, estão querendo evoluir, não conseguem, não crescem, enfim, ficam presas. E aí, em qual momento você acha que elas devem procurar sobre as suas crenças Uhum. e se elas por si só conseguem identificar Boa. que há algo lá no passado que elas precisam melhorar hoje? Eu acho que assim, toda vez que você quer fazer alguma coisa, mas por alguma razão você se sabota ou o negócio não está fluindo bem, você pode apostar que tem alguma crença que está atrapalhando o negócio. Uma pessoa mais prolixa, uma pessoa que fica... Pode ser, ou então, tipo, vamos usar o exemplo do corpo, que eu acho que esse é um bom exemplo. Puta, eu quero emagrecer, mas não consigo largar isso, não consigo largar aquilo. Esse é um exemplo interessante. Tipo, tem alguma coisa aqui que tá esquisita, que tá me bloqueando nessa história. Não é simplesmente motivação. Me inscrevo na academia, mas não vou, não faço dieta, enfim. Então, normalmente tem alguma coisa aí. Como é que você pode identificar crenças? Você olha para os seus comportamentos desejados. O que eu queria fazer? E aí, comportamentos mesmo, não é ter um corpo super da hora, não. Qual é o comportamento que eu estou evitando? Esse, aquele outro, tal, beleza. Quais são os meus comportamentos atuais? Como eu estou me comportando hoje? Eu estou me comportando assim, assado, papapi, papapá. E aí você infere a partir dos seus comportamentos atuais que tipo de crenças que estão dando suporte a esses comportamentos. Então, uma pessoa que evita conflito, por exemplo, ou melhor, um líder que não dá feedbacks ou não conversa muito com seus liderados, esse comportamento pode se dar por uma série de razões diferentes. Pode ser que eu não gosto de conflito, então eu evito conflito, logo eu não falo muito sobre esse troço porque eu estou fugindo disso aqui. E o que é uma crença que está por trás disso? Uma crença poderia ser, por exemplo, que conflitos destroem relacionamentos. Conflitos são destrutivos para os relacionamentos. E não são, conflitos podem ser muito bons para um relacionamento. Pode ser o que faz um relacionamento florescer. Ajustar alguma coisa. Mas, por isso que eu estou dizendo, é uma dimensão muito emocional. O cara fala, tá aí, né? Nossa, por que eu tenho esse medo? Então, assim, é um processo muito de introspecção a partir disso. Então, você sempre tem alguma coisa que está acontecendo, ela é útil para fazer essa jornada. Agora, um outro cara que não fala, talvez seja o ponto de eu não quero input de ninguém, eu quero fazer do meu jeito e se as pessoas ficarem dando pitaco, eu não vou conseguir fazer as coisas do jeito que eu quero. Porque o que tem de crença por trás disso é que, por exemplo, do meu jeito é melhor. Ou que eu não posso abrir mão de controle. Ou algo dessa natureza. E aí, conforme você identifica essa crença, você começa a fazer um exercício de que tipo de evidências existem que essa crença não é verdade. E você começar a exercitar isso. E aí, pouco a pouco, você emocionalmente absorve uma nova crença. Eu sei que parece um pouco etéreo, mas eu prometo que funciona. E falando das pessoas também, o que você indica, além de ler, óbvio, mas qual mudar hábitos? A gente vê muitos livros falando, vamos mudar os hábitos, acorde, arruma a cama, lave a louça, enfim. Quais atividades você indica para as pessoas realmente poder ter um melhor potencial, né? Te enxergar melhor? Porque eu vejo, por exemplo, até bartenders nossos que trabalham com a gente que querem ser bartender. E quando eu falo assim, puta, você tem um potencial muito grande, eu acho que agora você pode ser um chefe de bar. Não, já começa a tremer, dá frio na barriga, dá caganeira, não sei o quê, não liga mais, não quer mais trabalhar, porque ele quer ser bartender, mas ele tem um potencial. Então, quais os caminhos que você consegue descrever para essas pessoas? Cara, eu acho que tem um lance de autoconhecimento muito grande, né? Não quero ser chefe de bar. Por que não? Talvez seja só medo. Medo de falhar. Falhar é ruim, fracassar é ruim. Então, talvez seja uma crença que está atrapalhando. Talvez não. Talvez eu chegue à conclusão de que esse trabalho não é para mim. Eu não quero ser chefe de bar. Por quê? Porque eu tenho que gerenciar pessoas, não gosto de gerenciar pessoas. Eu odeio fazer isso. Deixa pro Cláudio, o Cláudio é bom nisso, ele curte. Eu não gosto. Eu odeio fazer isso. Eu não quero. Tudo bem. Nem todo mundo nasceu para ser líder. Eu não quero nunca na minha vida ser CEO de uma empresa. Eu odeio ser CEO.
É horroroso. Tem que ficar pegando as pessoas. Vem cá. Cara, não gosto disso. Não gosto. Eu gosto de pensar estratégia, eu gosto de colocar a mão na operação um pouco, mas eu gosto de novidade, eu gosto de estar sempre envolvido num projeto novo. É isso que eu curto fazer. Então, tem uma dimensão muito grande de autoconhecimento de, pô, por que que eu não quero isso? Teoricamente, ser chefe de bar é uma boa coisa para um cara que é bartender. Por que não? Talvez eu chegue à conclusão de que, pô, talvez bartender nem seja uma carreira para mim. Talvez seja uma coisa que eu curto fazer, é um hobby legal, mas talvez chegou a hora de eu dar o próximo passo na minha vida, fazer uma outra coisa. Pode ser. Mas eu acho que tudo, no final das contas, retoma para você e essa jornada muito interior. Porque assim, você sempre vai ter exemplos de pessoas que deram um passo e deu tudo certo, pessoas que deram um passo e deu tudo errado. Pessoas que ficaram e deu tudo certo, pessoas que ficaram e deu tudo errado. No final das contas, cara, é você com você. E o contrário? O cara que vê que as coisas realmente... quem é o gestor da empresa está ganhando muito dinheiro. O chefe de bar trabalha menos que o bartender. Vou dar o exemplo da coquetelaria, enfim, você pode colocar outras profissões aí no meio. O cara fala, puta, eu não quero ser bartender, porque eu já fui bartender há 10 anos, eu quero ser chefe de bar. Só que ele não sabe metade do que um bartender profissional sabe. E não quer aprender isso. Essa outra verdade aí. Que legal. Isso tem a ver com um outro livro que é A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Enquanto isso, vou preparar mais um drink para nós aqui. Tem a ver com A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, do Mark Manson, que é um livro maravilhoso. Ele fala que, quando ele era moleque, ou melhor, antes disso, você perguntar para as pessoas o que você quer da vida, elas vão te dar uma resposta meio blasé, que não te diz muita coisa. Eu quero ter uma família bacana, eu quero poder viajar, eu quero um trabalho que eu gosto. Legal, mas não te diz muito. Uma pergunta muito mais interessante é qual dor eu quero ter na vida? É uma pergunta que as pessoas não se fazem o suficiente. Ele fala que quando ele era moleque ele queria ser estrela do rock, né? Se imaginava em cima do palco, tocando um solo de Sweet Child O' Mine, as mulheres jogando calcinha lá pra ir no palco. Viajando. Nossa, não sei o quê. Dando droga, ficamos isso. Mas ele queria a recompensa, ele queria o glamour, mas ele odiava aquela vida. Ele não suportava ensaiar 4 horas por dia. Ele detestava chamar os amigos dele pra ver ele tocando num lugar merda. Ele não aguentava carregar os equipamentos dele pesado pra dentro e pra fora do show. Ele não curtia aquela vida. Então ele nem tentou. E esse é um pouco do ponto. Pô, eu quero ser chefe de bar. Beleza. Toda profissão tem as suas dores. Qualquer uma. Você quer ser CEO? Beleza. Está disposto a ficar 10, 12, 15, 20 anos para chegar até esse cargo? Fazer coisas que talvez sejam eticamente questionáveis para conseguir chegar até lá? Porque o nome é bonito e hoje está na moda? Talvez não seja para você. Então entender, pô, quais são as dores? Empreender. Todo mundo fala, nossa, ter seu próprio negócio é muito legal. É muito bom, tem muitas coisas boas. Mas você está disposto a suportar o peso de uma folha de pagamento? A não saber se vai ter dinheiro no final do mês ou não? A pegar empréstimo? A tomar risco? Muita gente não tem essa disposição, não tem estômago para o risco que empreender traz. E tudo bem, mas a pergunta é, qual dor você quer ter na vida? E eu acho que pro cara que quer alguma coisa, mas não tá disposto a pagar o preço, aceita que esse negócio não é pra você, cara. Ou você tá disposto a pagar o preço, ou você não tá. Se você não tiver, tá tudo certo. Acha alguma coisa que tá disposto. Procura. Porque imaginar que vai ser só coisa boa, pode ter certeza que não vai ser. E você encontra muito isso hoje? Por exemplo, você vai numa empresa, você fala assim, puta cara, isso que você tá falando pra mim, volta 2 casas. Super. É o lance da inovação. Dá um exemplo. É o lance da inovação. Pô, eu quero inovar, tá bom? Você compreende que você, executivo, não é a pessoa certa para tomar decisões sobre inovação? Filho, você tem 55 anos, você não sabe nada sobre a geração Z, você não entende o comportamento dos caras, você está a 10 hierarquias do seu cliente, porque veja bem, quando dá BO na empresa, o cara que está embaixo do diretor, ele fala mais ou menos o que aconteceu, e o cara que está embaixo dele fala mais ou menos o que aconteceu, e o cara que está embaixo dele fala mais ou menos... Quando você desce 12 casas, velho, o brother não tem a mais remota ideia do que aconteceu. Ele não sabe. Então, assim, tem uma dimensão de humildade muito grande. Eu não sou a pessoa certa para tomar essa decisão. E as pessoas nem sempre são humildes. Ou quase sempre não são. Quase sempre não são. Nem sempre foi e vai embora. Nem sempre, quase sempre, cara. É difícil reconhecer isso. Você já bateu de frente? Super. Já geral, desistiu do projeto por isso, não? Já. Em geral eu faço no começo, porque eu evito chegar até lá.
Você já percebe já Ó, onde você está se metendo. esse é o preço. Você está disposto a pagar esse preço? Nossa, André, não sei. Ó, nem começa. Se agora já tá, nem começa. Nem começa. Não perca seu tempo vai nem fazer o meu. outra coisa. Não Vai fazer perca outra seu coisa. É porque eu vou real pro cara. Veja, eu quero que você tenha sucesso no que você vai fazer. Eu não quero que você chegue e invista 6 meses de esforço, expectativas num negócio que não vai chegar a lugar nenhum. Eu quero que dê certo. Só que você precisa entender o custo de dar certo. E o cara muitas vezes não entende, ou muitas vezes entende. Você As já duas conseguiu coisas. dobrar alguém? Tipo, o cara cheio de paradigmas, de crenças, você chegou lá, explicou o teu trabalho, você falou, puta, acho que se eu apertar um pouquinho, ele vai abrir a cabeça, ele vai me enxergar. Cara, eu faço isso muito de uma forma talvez um pouco indireta, né? As pessoas, elas acabam entrando numa certa briga de poder, do tipo assim, eu decido o jeito que eu vou fazer. Então eu Tá, alavanco um pouco isso. Eu viro pro cara e falo assim, cara, você pode fazer A, você pode fazer B. A consequência de A é essa, a consequência de B é aquela. O que você quer fazer? O Jeff Bezos, da Amazon, ele tem um negócio que eu acho muito legal, que é o que ele chama de discordar e comprometer. aham, Ele falava numa das cartas para os acionistas, ele fala assim, cara, muitas vezes alguém na Amazon chega para mim e fala, e tenta me convencer de um projeto. E ele fala, cara, você não vai me convencer de um projeto, e você nem tem que me convencer do projeto. Você precisa do meu comprometimento. Então é o discordar e comprometer. Olha, Claudio, eu sei que você não concorda com essa linha de caminho. Você está disposto a se comprometer com ela? Essa é a pergunta. E na maior parte das vezes, isso é muito mais fácil você tentar convencer. Cara, eu não penso assim. Eu não acho que é uma boa ideia. Eu posso ter meu compromisso? Eu posso. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E, assim, e essa distinção ela é muito importante. Quando o cara fala pra mim assim, André, eu quero fazer tal coisa. Eu falo, eu acho que essa é uma ideia muito ruim por causa disso, disso e disso. Você quer fazer? A gente faz. O que você quer? E é interessante, porque quando você joga a responsabilidade no peito do cara e fala, Opa, uou, peraí. Eu não tava esperando por isso. Eu achei que você fosse retrucar. Me pegou. Acontece, cara. Pô, que legal. A responsabilidade ela tem um peso muito grande, nem todo mundo tá disposto a lidar com ele. Tá. Você lida sempre com o cabeça ou você lida com setores até chegar ao cabeça? Como que é esse processo aí Operacional ou na venda? na venda? Na venda, normalmente é alguém relativamente alto nível que me leva até lá. Às vezes vai direto, mas normalmente alguém próximo. Na operação eu sempre gosto de descer para a ponta, porque a ponta sempre tem informações valiosíssimas que ninguém sabe a não ser eles. Tá. E não são todos que fazem isso, né? Em geral não é. O teu mercado, como que é? É um mercado que... De consultoria ou de inovação? De consultoria. Hum. Quer levar vantagem, vai lá, pega um projeto e fala, putz, acaba entregando meia boca. A gente vê que todos os setores, né, todo o mercado tem o bom e o ruim, né? Uhum. Como que você vê o teu mercado de consultoria? O mercado de consultoria geral, ele é um mercado muito orientado a curto prazo. Então, quero projetos curtos, de 1 mês, 2 meses, 3 meses, entra, sai, tchau. Para algumas coisas funciona, para a maior parte das coisas, na minha visão, é que não funciona. E assim, é complicado isso porque, em parte, esse curto prazo é uma demanda corporativa e, em parte, é fácil para a consultoria ficar pouco tempo. Então, é juntar a fome com a vontade de comer. Ficar no longo prazo é uma coisa que muitas organizações resistem a fazer, porque elas sabem que é complexo, elas sabem que é difícil, elas sabem que é sofrido, mas para mim é onde está o resultado de verdade. Eu penso assim. Então, a consultoria ela tende a ter esse viés muito de curto prazo. Legal. Desafios. Algum projeto, conta pra gente aqui, dá um exemplo, algum projeto que você foi achando que era uma coisa, tanto de inovação como consultoria. Uhum. E aí você viu que era outra, e aí o quanto que o André teve que se desprender ou empreender para buscar a solução e buscar chegar lá. Foi interessante. Teve um projeto recente. E, aliás, saúde. Saúde. Um amaretto sour para nós. Top. Teve um projeto recente em que a empresa que me contratou,
ela queria gerar um projeto de inovação. E a execução do projeto, eu não notei isso com tanta clareza no começo, eu achei que era simplesmente toma cuidado com o que você está fazendo, mas desde o começo o grande sponsor do projeto ele tinha muita resistência ao caminho que eu estava seguindo. Eu achei que era porque ele tinha preocupação da execução, de envolvimento dos stakeholders, mas no final das contas era ele que não queria que aquele negócio fosse daquele jeito. Só que ele não me falou, ele disse, eu fui descobrir só na frente... Ele omitiu essa informação. Ele não me contou desse jeito. Eu fui descobrir só na frente, e aí isso teve um conflito enorme, que quase que o projeto foi interrompido na metade. E aí eu fiquei pensando, né, como é que eu ia lidar com isso. Quase rolou uma rescisão de contrato. Assim, o negócio foi um quebra-pau meio violento. E aí quando eu fui fazer o alinhamento com ele, né, tinha muitas formas que eu poderia abordar essa questão. E aí eu resolvi ir pela linha da humildade. Eu resolvi ir pela linha do... eu sei que eu te decepcionei, e isso era verdade, e eu peço desculpas por ter te decepcionado. Então, como é que a gente consegue recomeçar isso aqui? Tinha muitas coisas que eu achava sobre como as coisas aconteceram, muitas coisas que eu achava sobre a conduta dele, sobre a decisão dele, sobre um monte de coisa. Mas é um pouco daquilo, não adianta você ter razão sobre algo que não vai te levar aonde você quer. Fala de novo que você vai fazer bom. Gostei dessa Não frase. adianta você ter razão sobre algo que não vai te levar aonde você quer. Às vezes o nosso ego empurra a gente para discutir, bater um ponto só para dizer que a gente tem razão, só para falar o negócio. Cara, você vai te levar onde você quer ou não? Não. Então eu sempre penso assim, Vai criar uma energia desnecessária. Total. Eu posso, no final das contas, ter razão, eu posso toma essa. Mas aí volta nisso. É isso que eu quero? Eu quero só mostrar pro cara que eu tenho razão, que tudo bem, pode ser seu objetivo, ou o seu objetivo é outra coisa, você está deixando o seu ego te tropeçar. No final das contas, o projeto terminou, foi bem sucedido para os meus parâmetros. Acho que poderia ter ido mais longe, mas esse atrito tornou a continuação inviável. Tá. Andrezão, nesses seus projetos e esses acontecimentos que você não sabe o que vai acontecer, você absorve tudo sozinho, você compartilha com alguém, compartilha com a sua esposa, compartilha com a Débora, senta com ela, ou você fala assim, puta, não quero passar essa dor de cabeça para ela, acho que eu vou resolver aqui. Em qual momento o André se sente, não sei se o termo é frágil, mas assim, mas precisa de ajuda externa para poder concluir o projeto? Ou chegar nessa conclusão de ser humilde o suficiente para falar pro cara, putz, desculpa, eu te decepcionei. Eu gosto muito de conversar com a minha esposa sobre os pensamentos que eu tenho. Tipo, tô pensando nisso, pensando naquilo, o que você acha? Me ajuda a ter clareza. Em geral, eu não tenho muito essa necessidade de suporte emocional. Às vezes é mais putz, estou cansado, vou fazer um drink. Tá? Fica aqui, eu comigo e bom. Mas eu gosto de conversar em voz alta. Tô pensando nisso, tô pensando naquilo, o que você acha? De uma perspectiva diferente. Eu que estou exagerando, tá meio demais, tal. Mas eu sempre, no lance da tomada de decisão, eu sempre gosto de pensar muito num negócio super interessante de um livro que eu li, que é Pense como um jogador de pôquer. As pessoas tendem a associar a qualidade de uma decisão ao resultado que ela teve. Então, eu tomei uma decisão. Se eu tive um bom resultado, é uma boa decisão. Se eu tive um resultado ruim, é uma má decisão. Isso não é verdade. E o pôquer, ele traz muito disso. Às vezes você toma excelentes decisões que dão errado, e às vezes você toma péssimas decisões que dão certo. Deu certo. Você pode pegar todo o seu dinheiro e apostar na roleta. Essa é uma ideia estúpida, por mais que você ganhe. Não faça isso. Segue a dica. Não faça isso. Essa é uma ideia idiota. Não faz isso. Então, quando eu penso nisso, né, quando eu vou decidir, eu não tô tão preso em relação a nossa, olha só, deu ruim, que merda, nossa, foi uma decisão péssima. Não. Eu avalio o espectro de possibilidades e uma coisa que eu levo muito é o quanto eu estou disposto a tolerar se der ruim. Tem coisa que eu estou disposto a tolerar e aí vale a pena fazer, tem coisa que eu não estou disposto a tolerar e aí não vale a pena fazer por mais que o risco seja baixo. Entendi. E aí essas tomadas de decisões vêm... Esse projeto é um exemplo.
esse projeto, eu fiquei pensando assim, eu tô disposto a tolerar bater de frente e perder o resto do projeto? Eu não tô disposto a tolerar isso. Isso é uma perda muito grande, não vale a pena. Te tirou o sono? Tirou o sono, tirou super o sono. Porque eu tava muito fora do meu controle, tinha muita coisa fora do meu controle, Não só muitas os filhos. variáveis, muitas variáveis não previstas. Mas eu pensei muito nisso, eu tô disposto a tolerar isso? Em outro caso, talvez eu tivesse, nesse caso eu não tava. Se eu tivesse disposto a tolerar a perda daquele contrato, eu teria batido muito de frente. Teria falado assim, cara, eu entendo que você está frustrado, mas aconteceu isso, assim, assado, assim, assado, assim, assado. Eu te comuniquei essa e essa vez. Não dá pra você chegar agora e querer que as coisas sejam diferentes. Beleza, foi uma cagada, mas no final do dia, filho, eu te avisei. Tanto que o resultado foi esse. Olha como deu certo. Mas aí, se eu fizesse isso, eu entrava num potencial muito grande de perda moral. Então, assim, na hora da decisão, isso importa muito. O quanto você está disposto a tolerar o resultado negativo daquilo. Você já conta um projeto super positivo que você... esse projeto eu pensei... claro, todos os projetos você coloca o coração e a mente, isso é indiscutível. Mas esse projeto falando de decisões, eu tomei uma decisão que realmente foi para um caminho que eu não esperava e foi super positivo. E, como nem tudo são flores também, algum projeto que você, em decisões, tomou uma decisão que falou assim, putz, acho que essa eu caguei feio. Se cagou feio, dá para consertar ou não tem mais jeito? Às vezes dá, às vezes não dá. Vou começar pelo projeto que eu caguei feio. Teve uma palestra que me contrataram para fazer e eu preparei tudo, tava tudo certo, só que deu um problema na licença do software que eu usei para fazer o negócio. Eu tinha entendido uma coisa na contratação da licença, só que era outra, enfim, foi 100% culpa minha. Era palestra de quê? Era uma palestra sobre comunicação e vendas. O cara que contratou ficou tão puto que ele nem quis mais conversar comigo. E assim, eu lembro que a pessoa que me apresentou, a pessoa que conversou comigo, quando acabou assim, ela falou, puta, André, que foda, foi foda. Não, o que não sei quem falou que isso era inaceitável. E eu falei pra ela, mas foi inaceitável mesmo, ele tem toda a razão, foi 100% cagada minha, e, ó, eu estou aberto a fazer uma outra, eu não vou te cobrar nada por isso, e inclusive eu nem quero receber por essa, porque realmente quem cagou isso aqui foi 100% eu. E ela falou, não, a gente vai te pagar sim, imagina, você fez negócio, tal, não tem porquê, mas, tipo, morreu aqui, vida que segue. Faz parte. Aí a gente vai às vezes a gente vai errar, faz parte, tem gente que não aceita o erro, enfim, é isso, aceita. Mas eu tenho sempre essa, assim, se eu vou ser pago, tem que ser pelo valor que eu agreguei. Se eu não estou agregando valor nenhum, então você não precisa me pagar. Então, mas isso é uma filosofia pessoal. Pessoal. E teve um projeto que foi muito legal, que foi um projeto internacional, que eu levei vários executivos para fora, para uma missão internacional na Espanha e em Portugal. E foi muito interessante porque, assim, eu fiz um processo de descoberta antes. Então, eu tive várias reuniões individuais com os caras para entender como é que você enxerga isso, como é que você enxerga essa, vários. Fiz um mosaico de como eles enxergavam aquilo para ver as oportunidades de ação. E eu construí essa missão internacional com base nisso. E eu vi os caras entrando de um jeito, conversando de um jeito, levantando preocupações de um jeito, e 2 semanas depois saindo de outro completamente diferente. Porra, isso pra mim é muito bom. Você vê o cara, você vê a conexão mental do cara, tipo, mudando. Isso pra mim é muito gratificante. E você estava presente em todos os momentos? Super. Foram 2 semanas? 2 semanas. Você sempre com os caras, mostrando os caminhos. Ó, tem benchmark aqui, ó. Então eram 2 etapas. Tinha uma etapa de benchmark, 3 etapas, né? Uma etapa de benchmark. Então, ó, tem essa organização aqui que é incrível, tem super a ver com vocês. Pessoas? Eram executivos. Executivos. Então tem essa empresa que é um benchmark, tem super a ver com vocês. Olha só as práticas dele, olha só a cultura deles, olha só como é que funciona tudo, tal. Mas aqui é Europa, velho, que é fácil, não. Aqui é pra vocês terem referência, beleza? Ótimo. Agora a gente vai entrar para uma parte de educação executiva.
Então, eu separei alguns temas que eu queria desenvolver neles. Então, aqui a gente vai olhar a estratégia colaborativa, aqui a gente vai olhar a cultura, aqui a gente vai olhar isso, tal. Então, numa etapa do dia tinha um conteúdo, na segunda etapa do dia eu entrava para fazer um workshop e tropicalizar o que os caras falavam. Então, ó, aqui é o que o professor aqui trouxe. Você 100% com os caras. 100% com os caras. Vamos trazer isso para o seu dia a dia. Como é que você vê isso aqui? Esse troço. Como é que isso aqui se manifesta? Como é que isso aqui tá rolando? Tal. Isso aqui. Aí traz as provocações. Aí os dias vão passando, os caras começam a falar assim, opa, de repente não é tão coincidência assim. É que nem fazer uma breve digressão aqui. Eu li num livro também, de um cara que estava falando que ele era vendedor. Ele era moleque, tinha, sei lá, 18 anos. E aí o chefe dele perguntou assim, ô Cláudio, quando é que você vai arrebentar de vender, hein, cara? E o cara pegou a lista. Porque o governo, porque o mercado, porque a taxa de juros, porque não sei o quê, começou a falar todas as razões pelas quais o cara não estava arrebentando de vender. Pegou as muletas. Né? Todas, né? Tá. E o chefe observando, só pacientemente o cara terminar a lista. Quando ele acabou, ele falou assim, muito legal a sua lista, cara, só tem um problema nela. Aí ele falou, qual? Você não está nela. Só isso. Só isso. Você não está nessa lista. Muito bacana. Muito fofa a sua lista. Lindo. Só você não tá nela. Só isso que tá falando. Inteligente a sua lista, mas preciso que você esteja nela, meu amigo. É isso. Entendeu? É isso, cara. No final das contas, a gente é 100% responsável pelas nossas decisões. Você não é responsável pela vida que chegou pra você, pela sua família, beleza. Mas o que você vai fazer daqui pra frente é 100% sua responsabilidade. E os caras entenderam isso, tipo assim, cara, esses brother aqui do Benchmark, eles construíram essa organização, não foi por acaso. Alguém chegou e falou, mano, a gente tem que construir esse troço. E tomou uma série de decisões constantes, longas e sofridas até chegar nesse resultado. Não tá no ar, não tá na água, tá na construção deliberada. Você não quer fazer? Tudo bem, mas tá aqui um resultado que é possível. A escolha do local foi você? Você montou todo o projeto? O local não. O local os caras falam, a gente quer vir aqui. Aí eu falei, beleza, dentro daqui o que eu consigo explorar? Aí você eu estudou o local, a cultura, Foi. Enfim, para poder aplicar a tua prática lá. Isso aí. Você também na sua consultoria, então, faz muitas viagens. Você leva o grupo para lá. Sim. E você que organiza tudo? Não, passagens... A parte burocrática e logística... Isso é interessante. Aí vamos falar de algumas coisas curiosas. Vamos lá. Eu não cuido da parte logística, aí tem duas formas de você resolver isso. Forma número 1, você dá para uma agência resolver. Forma número 2, você descentraliza e cada um resolve o seu. Então vamos supor, a gente vai fazer uma missão corporativa, tem 30 pessoas para ir. Se você colocar uma agência para fazer, que é o que as empresas tendem a fazer, olha a repercussão do negócio. Eu quero controlar tudo, se eu comprar as coisas em escala, eu tenho economia, certo? Mais ou menos. Então, na teoria certo. Teoria sim. Na teoria faz sentido. Na prática, se você quer colocar 30 pessoas num voo, quantos voos você conhece que tem 30 lugares disponíveis? Nenhum. Quer dizer... Se não for fretado... Se não for fretado, quais são os voos que você vai ter? Vão ser os voos caros. Os voos que ninguém quer pagar. Porque são os voos que têm os lugares disponíveis. Está disposto? Então, aí beleza. Aí eu tô pagando um premium só para ter 30 caras no mesmo voo. Será que não é mais sensato a gente deixar as pessoas, a sua responsabilidade é estar em tal lugar, tal dia, tal hora. Se você vai para Espanha antes, você vai para Itália, você vai para Ucrânia, você vai para não sei aonde antes. Você que se vira, velho. Você quer ir com a sua esposa viajar antes, tanto faz. Mas aí o quanto que a filosofia, a cultura da empresa acaba influenciando nisso. Se você bota uma agência para centralizar isso, você paga mais caro. Mas acontece, né? Acontece. Chega lá. Chega. Do que você mandar a pessoa se virar e aí, puta, não consegui o voo. Perdi. Bom, mas aí é o lance. Isso faz parte. Se eu quero trabalhar descentralização, eu preciso tratar as pessoas como adultos. Adultos, quando você combina uma coisa, elas fazem. Se você trata as pessoas como crianças, elas tendem a se comportar como crianças, diga-se de passagem. Sim. Então, aí, de novo, escolher qual dor você quer ter na vida. Você quer ter a dor de ter que lidar com pessoas irresponsáveis de tempos em tempos? Ou você quer ter a dor de pagar 30% a mais por causa de um cara? Aí você escolhe. André, manda. Qual mensagem você deixa agora para a galera que
que quer crescer, a empresa que está ainda engatinhando. Tem muita empresa que está aí nos seus 3, 4, 5 anos, mas não dá, que está sempre empatando, toma um preju, empata daqui, cresce um pouquinho. É claro, você vai falar, me contrata, né? Não vou dizer isso. Vou dizer outra coisa. Mas quais métodos você indicaria, o processo, enfim? Cara, eu acho assim, vamos falar da empresa primeiro, especialmente pensando no tomador de decisão. Você é o gargalo da sua empresa. Direto e reto. Se a sua empresa não está crescendo como você gostaria, isso é culpa sua, 100% sua, ponto, acabou. Ou porque você contratou mal, ou porque os processos estabelecidos são ruins, ou porque você não cuidou da cultura, não importa. A culpa e a responsabilidade desse troço é 100% sua. Engula isso. Ponto. Desculpa se eu te contar, se ninguém te contou antes. Viu, a verdade aqui, ó, nua e crua, André Arcas falando, porra. Não é culpa do governo, não é culpa do Lula, do não Bolsonaro. Arruma uma muleta Cara, desculpa, a culpa é sua. Todo mundo joga as mesmas regras. Se você não está onde você gostaria, isso é culpa sua. Então, assim, aceita isso. Não é o mercado, não é, enfim. O mercado é ruim para todo mundo. A concorrência, não. A concorrência é ruim para todo mundo. E aí a pergunta... É ruim boa, né? Exato. É difícil para todo mundo, quer dizer. Então, assim, a pergunta é, onde eu estou falhando na construção da organização que eu quero? E o que eu preciso fazer para resolver isso? Eu preciso aprender a contratar melhor? Eu preciso aprender sobre processos? Eu preciso aprender sobre cultura? Começa por aí. Esse é o primeiro passo. E eu acho que para as pessoas volta muito na jornada individual, com um pequeno adendo. As pessoas tendem a avaliar a qualidade das coisas, até um pouco do que a gente falou, muito no que acontece depois. Se eu quero fazer medicina e eu prestei medicina 6 vezes e não passei, todo mundo fala assim, nossa, esse André é intransigente, hein, cara, vai fazer outra coisa, ou vai fazer uma particular, qualquer coisa. Se na 7ª vez eu passo, o cara fala, nossa, tá vendo? Caramba, cara persistente, determinado, persistente. Focado, foi ali, pá, não se deixou abater. Exato. Na essência, cara, o comportamento é o mesmo, o que mudou foi o resultado final. Então, assim, eu não posso dizer para você se você está sendo teimoso e está na hora de você virar a página, ou se está na hora de você persistir. No final das contas, é uma jornada muito interna. Eu acho que a nossa paz interior é o que mais conta, e acho que uma pergunta que vale a pena se fazer é, o que valeria a pena fazer mesmo que desse errado? Essa é uma pergunta muito boa. O que vale a pena fazer mesmo que dê errado? Porque aí a gente começa a desvincular um pouco do resultado, do glamour e da glória e começa a focar um pouco mais no que você quer fazer de verdade. Interessante isso, interessante. Quem é você e o que você quer fazer? Sim. E por que você está aqui, né? Uhum. Isso é muito interessante. André, você dá cursos? Não, Não. nenhum curso. Não. Só quer consultoria? Conteúdo, cara? Tá no YouTube, Tá no de YouTube, graça, assiste lá. Tem lá. de vendas, comunicação, autodesenvolvimento, hábitos, de graça. Mastiga lá que tem tudo lá. E todas as referências de livro, inclusive. Não, cara, eu vejo que cada vídeo que você coloca, você traz uma referência de um livro. Uhum. Teve um livro que você, acho que colocou em 2 ou 3 vídeos ou mais, talvez eu não tenha visto, aquele da imunidade. Imunidade e mudança. Conta um pouquinho desse livro aí. Parece que você gostou muito dele. O Imunidade e Mudança é um livro maravilhoso. Foi o livro que eu mencionei sobre os hábitos, sobre crenças. Foi daí que veio essa reflexão. Ele é um livro muito interessante porque eu acho que ele sai do óbvio. Porque assim, você pega um livro do Anthony Robbins, ele fala assim, identifique suas crenças. Pô, lindo, como? Top, maravilhoso. Pera aí, fala como, que eu vou adorar. Vou ligar pra minha Me bisavó. contrata, né, porra? Não. E o Imunidade e Mudança traz um pouco dessa dimensão tática, um pouco daquele método que eu descrevi de maneira superficial agora há pouco. E eu acho que ele é muito útil. E no final das contas é isso, cara. É a gente aceitar essa jornada louca que é a vida, né? Tem uma história do Tao chinês que conta de um fazendeiro que ele tinha um filho e o filho não prendeu o cavalo à noite, né? O cavalo fugiu. Aí todo mundo falando assim, nossa, que azar. Aí ele fala, talvez.
Aí no outro dia o cavalo que tinha fugido volta com vários outros cavalos. Aí todo mundo fala assim, nossa, que sorte. Aí ele fala, talvez. Aí o filho dele tá tentando domar os cavalos, ele cai e quebra a perna. Todo mundo fala assim, nossa, que azar. Aí ele fala, talvez. Aí no outro dia chega o exército chinês recrutando os jovens para participar da guerra e vê o menino com a perna quebrada e fala, ele não vai poder servir. Todo mundo fala assim, nossa, que sorte. Ele fala, talvez. A gente nunca vai saber, no espectro da sua completude, as consequências das nossas decisões. É magnífico. Você falou agora é magnífico. A gente nunca sabe, cara. Talvez. Talvez. Pode ser que tenha sido bom, pode ser que não. Tal. Então, no final das contas, a gente precisa ter muita fé interior e isso é contrabalanceado pela humildade de saber que de tempos em tempos a gente vai estar errado. É um equilíbrio complexo, é um equilíbrio que a gente nunca vai acertar 100%, mas é um equilíbrio que, na minha visão, a gente tem que sempre buscar. Não, isso é importante porque as pessoas tendem a sempre achar um culpado. Claro. Né? Por que aconteceu isso comigo? Porque não era para acontecer. Deus não quis. Nada contra a religião. Enfim, minha mãe é católica, eu sou espírita, não tem problema nenhum contra isso. Mas as pessoas tendem sempre a achar um culpado. E isso vai desde a infância. Quem quebrou a janela da escola? Não foi eu, foi fulano. Mas eu vi que foi você que jogou a bola. Não, mas não fui eu. Então, assim, o quanto isso influencia lá na frente? Difícil dizer, cara. Eu acho que é aquilo, né? O quanto que as nossas experiências hoje mudam o nosso caráter. Não mudou. As pessoas continuam assim. É difícil precisar. De novo, eu diria que a gente tem que ter a fé no nosso interior de que é isso que vale a pena. E isso é uma jornada, né? Isso não é uma coisa... Parei para pensar, 5 minutos, pronto, decidido. Não. É um tempo, é um amadurecimento, é uma reflexão, é você com a folha em branco rabiscando. Mas ele é necessário. Porque se você não tiver isso, quem é que vai dizer para você o que é o caminho certo? Né? É o André? É o Cláudio? Cara, não é você, velho. Não. É você mesmo. E você descobre, a pessoa descobre isso. Às vezes as pessoas se martirizam muito falando assim, puta, não é pra mim, eu não servi pra ser gestor, não sei. Mas isso não existe. É uma crença burra ou é algo que está intrínseco dentro da pessoa? Volta de novo uma dimensão de fé, né? Talvez a minha jornada seja reconhecer que eu consigo agregar para a vida das pessoas. E que, sendo um gestor, talvez seja o melhor jeito de fazer isso. Ou talvez seja o reconhecimento de que eu estou com medo de seguir uma jornada diferente e que é muito confortável estar aqui. Quem é que vai poder dizer? Eu é que não sou. Aí... Vale o risco. Tenta! Andrezão, puta, obrigado. Pra gente fechar, você lê muito, é um cara que eu conheço que tem uma literatura muito grande aí dentro da sua cabeça. Pra gente fechar, 2 perguntas, tá? Algum livro que você já leu mais de uma vez e por quê? E top 5 livros que você recomenda aí pra galera seguir. Difícil demais isso aí. Peguei. A primeira é fácil. Nunca li um livro mais de uma vez. Todo livro que eu li foi uma vez só. Eu acho que se você absorve bem o que você tem que absorver na leitura do primeiro livro, tem tantos livros por aí, cara, que eu acho que você vai extrair mais procurando novos do que no mesmo. A menos que você queira alguma coisa pontual. Top 5 livros, cara, que difícil. Eu vou falar de top 5 livros que me transformaram. Quinta Disciplina, fala sobre pensamento sistêmico, mudou muito minha vida, a compreensão de que a gente tenta buscar relações de linearidade nas coisas que não existem, são uma abstração muito louca e que a gente, em geral, está muito mais preso em ciclos do que qualquer outra coisa. Magnífico. Um recente, Work Clean, que é sobre mise en place, me transformou numa pessoa organizada, coisa que eu nunca na minha vida imaginei que seria possível, mas é incrível mesmo. E faz toda a diferença? Absurda a diferença. A gente não para pensar muito nesse paradigma da cozinha, né? Mas uma cozinha, um restaurante que tem muita gente, a gente está falando de servir 200 pessoas em 2, 3 horas. Cara, eu aposto com você que você não consegue fazer uma refeição em 30 minutos de maneira adequada no nível que o restaurante faz.
Então, assim, quando você olha pro espectro daquilo, você fala assim, os caras precisam de um nível de organização muito fora da curva. Porque não dá pra, putz, esqueci o ingrediente. Pode ser daqui 2 horas? É. Não, cara, não pode ser daqui 2 horas. Ou dá pra substituir? Então, assim, foi um livro que realmente mudou a minha relação com a organização, mesmo. Então, isso foi muito bom. Acho que A Lei do Triunfo foi o primeiro livro que me fez refletir sobre autodesenvolvimento de uma forma mais sistemática. Talvez não seja para todo mundo, é um livro bem grande, um pouco datado, mas que teve um impacto forte na minha vida. Hábitos Atômicos, eu acho que é um bom também. Ele fala sobre a importância dos hábitos, como construir hábitos e como destruir hábitos. Que a gente talvez menospreze um pouco o poder que os hábitos têm na nossa vida, haja vista redes sociais, quanto que isso consome do nosso tempo. Pois é. E acho que um livro que me inspirou muito na minha carreira foi Reinventando as Organizações, do Frederic Laloux, que ele fala sobre os níveis de consciência que as organizações alcançam e o quanto a gente consegue alcançar e concretizar muito mais quando a gente sobe de nível. Acho que essas são as minhas recomendações. Excelente. Valeu, Prazer. Papo incrível. Espero que esse vídeo tenha trazido alguns insights para vocês, como melhorar a tua vida de maneira pessoal, de maneira profissional, a tua empresa, enfim. Obrigado por terem assistido, por terem ficado com a gente até o final. Nos vemos no próximo episódio. Valeu, obrigado. Boa, Andrezão.